Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre a trilogia Grisha sem spoilers. A trilogia Grisha foi escrita pela Leigh Bardugo e publicada pela primeira vez aqui no Brasil em 2013 pela editora Gutenberg. Mas atualmente a editora Planeta é que possui os direitos, de publicação da autora, e ela já está relançando esses livros com novas capas. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já está em pré-venda os 2 primeiros livros da série, tá? Eu vou estar deixando o link aqui embaixo no box de descrição, porque aí caso você se interesse, comprando por esses links você super ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. Eu sempre tive muito interesse em ler essa série, mas os livros eram muito difíceis de ser encontrados. Só que, como a Netflix vai lançar uma série de TV inspirada nessa trilogia, eu acabei desistindo de tentar encontrar edições físicas e resolvi ler em e-book mesmo, participando de um projeto organizado pela M Custódio, que começou lá em janeiro, onde nós fomos ler o primeiro livro da trilogia, para depois ler a duologia Six of Crows. Mas o bom é que para quem quiser ler a partir de agora, vai ter aí no mercado, os livros, as edições físicas disponível. Eu simplesmente, quando comprei, só tinha a opção de e-book mesmo. E, gente, eu também vou estar deixando aqui embaixo no box de descrição o link do canal da Amy, tá? Porque ela sabe tudo sobre esse universo. E, assim, ela tá produzindo alguns vídeos relacionados ao universo, à autora, que estão incríveis, então acho que vale a pena vocês irem lá conferir depois. Mas, enfim, gente, já deixa um like nesse vídeo pra ajudar na divulgação, se inscreva no canal se você não for inscrito, e à medida que eu for falando sobre os 3 livros da série, comente se vocês já leram, se vocês têm interesse em ler, o que vocês esperam, da série de TV, que, inclusive, se você ainda não tiver visto o trailer, eu vou deixar ele aqui embaixo também pra vocês conferirem. Mas vamos lá e podem ficar tranquilos porque mesmo que eu vá falar dos 3 livros, não vai ter spoilers. No primeiro livro, que é Sombra e Ossos, nós temos a nossa história se iniciando em Ravnica e em sua corte real dos Grishas, que basicamente são soldados do segundo exército, praticantes da pequena ciência, e essa pequena ciência que eles usam esse termo dentro do livro é como se fosse uma elite mágica, tá? Só para poder simplificar as coisas aqui. Cada Grisha possui uma habilidade específica. Inclusive, no início do livro tem uma espécie de tabela, mostrando as classificações desses Grishas, de acordo com o seu tipo de habilidade. E nesse lugar, não existe muita opção do que os Grishas podem fazer. Basicamente, as crianças são testadas para ver se elas têm alguma habilidade Grisha, e se elas tiverem, elas vão ser levadas, para a corte, e elas vão passar a ser treinados como Grishas. E aí nós vamos ter a Alina, que é a nossa protagonista, e por algum motivo, quando ela era criança, ela foi testada, mas passou como se fosse uma criança normal. Ela cresceu, se tornou cartógrafa, do seu regimento militar, e um dia, numa determinada missão, onde ela iria ter que atravessar a Dobra das Sombras, que inclusive é como se fosse uma faixa de escuridão, e lá tem tipo umas criaturas que são os Vulcans. E nesse dia em questão, a Alina acabou manifestando poderes assim que nunca foram vistos por ninguém. E que ela nem mesmo sabia que existia isso dentro dela. Aí quando ela apresenta esses poderes, ela simplesmente é arrancada do mundo dela, que ela ali conhece, a rotina, e é levada para esse pequeno palácio justamente para passar pelo treinamento Grisha. E fazer parte do exército deles, que é comandado pelo misterioso Darkly, que acredita que ela pode ser uma peça muito importante para os objetivos dele. Em primeiro lugar, eu queria pontuar que a escrita da Leigh Bardugo é muito fluida, é muito divertida, é muito fácil de você imaginar o que ela está descrevendo. E por mais que a história comece exatamente com esse clichê de uma personagem que acha que não é ninguém e do nada ela descobre poderes que vai ser relevante para mudar o mundo, sabe? Por mais que ele comece com essa premissa, não me incomodou. Até porque eu levei em consideração que lá em 2013, quando o livro foi lançado, isso não era tão clichê assim. E porque mesmo com isso, eu me diverti lendo e tiveram momentos durante o livro que me surpreenderam. Eu adorei a construção de mundo, das magias Grishas, A escrita dela é muito fácil você imaginar como que essa magia funciona. E também, o ambiente em que os personagens estão vivendo. Alguns detalhes do mundo e da política você vai se ambientar melhor no decorrer da série, Eu acho que isso é uma coisa normal, mas nesse primeiro livro você já tem uma boa noção de como que as coisas funcionam. Sim, eu queria que tivesse mais já nesse primeiro livro, mas o que tem ali me satisfez, sabe? Não prejudica o seu entendimento em nada, você
consegue se ambientar muito bem dentro da história. A Alina não foi um personagem assim que me conquistou logo de cara, tá? Porque ela é aquele tipo de personagem que não enxerga as próprias qualidades. Eu até comentei num vlog com vocês que eu entendo por que alguns autores colocam personagens desse tipo no livro, que eu imagino que seja como é um público mais jovem, eu acho que é muito interessante quando você é adolescente, sabe? E você talvez não tenha tanta autoestima, você vê um personagem que teoricamente não era ninguém descobrindo coisas maravilhosas sobre ele. Acho que isso dá uma sensação muito boa, no sentido de eu também tenho qualidades, só falta descobrir quais são elas, sabe? Não é meu tipo de personagem favorito, afinal de contas eu gosto quando eles já vêm mais confiantes, mais já resolvidos, sabe? Mas eu entendo essa escolha, né, de alguns autores. Mas eu ainda gostei dessa personagem porque a gente vê alguns pontos ali durante a narrativa que a gente consegue imaginar uma certa evolução da personagem durante a trilogia. E mesmo que eu não tenha me apegado tanto à Alina, ela em comparação a outras personagens femininas no mesmo estilo, ela é muito interessante, ela é muito bacana, eu gostei dela, sabe? É do tipo, não morro de amores, mas eu também não desgosto da personagem, tá? Gente, talvez tenha mudado um pouquinho a posição da câmera, mas foi porque eu precisei parar de gravar e tô voltando, aí eu tive que mexer nela, tá? Então desculpa aí qualquer coisa. Mas enfim, sobre o romance, né? Afinal de contas, a maioria dessas fantasias tem romance. Nesse primeiro livro, ele foi até um ponto alto pra mim, porque a autora não se focou nele, sabe? Ela deu realmente atenção à história de fantasia que estava acontecendo ali, e isso me agradou muito. Também adorei o fato da Alina ter uma amizade, né, com uma outra personagem feminina, porque eu não sei se vocês têm essa sensação esquisita, mas existem muitos livros de fantasia que parece que a personagem principal simplesmente não tem amiga nenhuma. E eu acho isso muito estranho. Parece que a personagem está vivendo sempre completamente isolada, sabe? E aqui não, você consegue ver a interação dela com outros personagens ali do palácio. E principalmente com uma delas, que é com quem ela constrói aí essa amizade. Sobre o vilão da história, eu simplesmente adorei. Eu achei ele muito bem construído e a maneira que ele se apresentou na história me surpreendeu bastante. Eu não estava esperando. Eu sei que quem já leu, assim, pode até achar, tipo, como assim você não estava esperando? Mas, gente, eu realmente não estava esperando e me surpreendeu, tá? E eu gostei dele porque ele é muito bem construído, tem motivações reais e ele é aquele tipo de vilão que acredita que o que ele tá fazendo é realmente certo, que é alguma coisa positiva ali, sabe? Então eu curti bastante, eu me diverti lendo, eu fiquei super entretida, né? Querendo saber o que ia acontecer no decorrer da história. E o primeiro livro pra mim foi um livro que valeu super a pena, e assim, eu simplesmente adorei. Mas aí no segundo volume da série, né, que é Sol e Tormenta, os primeiros 50% dele não são nada instigantes. E assim, gente, a autora peca em focar justamente no romance, que era algo que eu tinha gostado dela não focar no primeiro livro. Então, assim, pra mim, que já sou uma pessoa que não gosto de romance, ter essa quebra, sabe, foi uma coisa muito negativa pra mim. Foi muito cansativo, muito desgastante ler. Foi uma tormenta, sabe, esses primeiros 50%. Porque o personagem que é ali o par romântico, ele é um tipo de pessoa que eu detesto. Porque ele é aquele cara chato que fica exigindo, sabe, a atenção da Alina só porque pela primeira vez ele foi deixado de lado e ele viu que ele não é o foco da situação. Então, pra mim, esses primeiros 50% assim, foram complicados de passar, sabe? Porque, nossa, eu achava esse menino muito insuportável. E sem contar que eles ainda tinham umas cenas assim de DR, sabe? Só que, além de serem ruins, elas eram muito cafonas. Então, assim, não rolou pra mim mesmo, sabe? Mas uma das coisas que me fez não abandonar o livro é porque eu via a trama principal acontecendo em paralelo. Então eu tava sempre naquela esperança de tipo assim, bora Libardugo, vamos voltar pro foco da história, sabe? E eu ficava com uma raiva muito grande desse personagem porque eu ficava assim, meu querido, você não é o centro do universo, pelo amor de Deus. Existem coisas muito maiores do que você e do que seus sentimentos acontecendo no mundo. Mas em contrapartida, nesse livro nós também somos apresentados a um personagem que é muito proativo e que é capaz de exercer uma influência muito positiva, né, sobre a Alina, até pra ela poder entender como as coisas funcionam e lidar com a política daquele reino. Não irei citar nomes aqui pra evitar spoilers,
Mas, quando vocês pegarem pra ler, vocês vão saber quem é esse personagem. Porque, primeiro, ele é incrível. Não tem como alguém não gostar dele. Sério, gente, a gente tava lendo isso numa leitura coletiva. Não teve ninguém do grupo que falou que não gostasse desse personagem, sabe? Então, é um personagem que realmente agrada muito, sabe? É muito gostoso de você ler ele ali. Ele, basicamente, acaba carregando o livro nas costas, porque foi ele que me prendeu, né, a leitura. É complicado você ler um livro por causa de um personagem? Mas durante a leitura ali, o que me fez não abandonar o livro foi justamente esse personagem. Outra coisa legal que acontece nesse livro é que a autora mostra como que é a questão religiosa do lugar. No decorrer das coisas, a Alina começa a ser vista como a última esperança e as pessoas criam uma fé muito absurda nela. Então foi interessante ver essa situação, por mais que eu particularmente quisesse ver mais. Esse livro é o mais fraco da série, o início dele foi muito difícil pra mim. Tiveram momentos que eu não me sentia muito empolgada em ler, mas ainda assim apareceram elementos que me fizeram continuar. Mas assim, gente, isso é a minha opinião, tá? Eu tô aqui só apresentando as minhas impressões sobre esse livro, né? Até porque com a chegada da série, eu tô vendo que muitas pessoas estão lendo a trilogia Grisha agora. E até mesmo pelo Scoob, quando eu vejo algumas pessoas atualizando, eu vejo muita gente dando 4 estrelas pra esse livro. Então, não sou dona da verdade. Talvez as coisas que me incomodaram não te incomodem. E quando você for ler, você talvez sinta uma leitura muito mais prazerosa do que a minha. Mas foi porque eu sou uma pessoa que realmente não gosta de romance. O personagem ali não me atrai. Ele tem algumas características que são coisas que eu não gosto em pessoas normalmente, que dirá em personagem de livro, né? Então, assim, é um livro que eu acho fraco? Mas eu não sou dona da verdade, talvez você goste. Já no último volume, que é Ruína e Ascensão, ele me agradou, mas ele não é um livro perfeito. Ele me conquistou no momento que eu vi que nós teríamos mais personagens em ação, né, do que ali a principal e o parzinho romântico. Então isso foi um ponto muito positivo pra mim. Eu gosto muito quando tem trabalho de equipe dentro de uma história. Alguns deles passam por situações que me fizeram temer pela vida deles. E como vocês sabem, isso é um ponto muito importante pra mim, porque é quando o autor prova que os personagens não estão seguros pelo roteiro. E voltando assim na questão do vilão da história, eu gostei muito do como Kelly Bardugo o manteve nos 3 volumes, sabe? Inclusive, uma coisa que eu achei muito bacana é que no decorrer de cada livro a gente vai entendendo um pouco mais as motivações e as frustrações dele. Mesmo que a gente veja que as atitudes que ele tá fazendo são erradas. E um detalhe, assim, que provavelmente quando vocês lerem vocês vão perceber, é que ele é um vilão que praticamente não mente, sabe? E assim, o que mais me impressionou foi a maneira, né, que ele jogava com a situação. E tem uma coisa que eu li na trilogia A Mão Esquerda de Deus, assim, que eu carrego pra minha vida, que é: a verdade dita com má intenção vence todas as mentiras que se possam inventar. Então, assim, isso se aplica muito ao vilão dessa história. Ele também tem uma presença muito marcante, isso assim, no decorrer da série inteira, tá? Até mesmo quando ele não tá presente ali fisicamente na cena. E há coisas ali que intimidam os personagens simplesmente por eles acreditarem que o vilão é capaz de fazer aquilo, mesmo que ele não tenha feito. E, assim, ao longo da série inteira, eu gostei muito desses aspectos do vilão, sabe? Nossa, adorei mesmo. Mas esse livro aqui possui uma grande falha de evolução de personagem. Tem um personagem que simplesmente muda de uma maneira positiva, né? Só que acontece de uma maneira muito brusca. Isso é uma evolução que a gente deveria ver a partir do 2º livro, gradativamente, até chegar nesse 3º. E eu fiquei com a sensação muito estranha de que a Leigh Bardugo olhou pra história dela e pensou assim: isso aqui não tá legal, eu tenho que ajeitar antes de acabar o 3º livro. E ela acabou fazendo isso um tanto na pressa. Também teve um ponto ali, né, de uma descoberta em específico que não me agradou tanto, mas eu acho que esse ponto é exclusivamente pessoal. Acho que vai variar de cada um, se vai curtir ou não. Mas eu confesso que a maneira que ela guiou a história depois dessa descoberta me agradou. Sobre a conclusão em si, eu acho que muitas pessoas esperavam alguma coisa um tanto diferente, mas a maneira que aconteceu aqui me agradou. Eu gostei muito do final do vilão, o epílogo, né, do livro me agradou muito. A respeito, né, da política que envolve toda essa história, ela
fica como se fosse um Felizes para Sempre. Você vê que são coisas que vão demorar, né, para poder ser resolvida, que terão mudanças a longo prazo, e isso é algo que eu gosto quando os autores fazem. Eu sempre acho muito complicado ler a conclusão de uma série, né, porque às vezes não é o que a gente espera, às vezes as coisas desandam. Eu acho que a conclusão de um livro deve ser o mais difícil de você fazer, uma conclusão plausível com todos os acontecimentos para chegarem até ali, né? Mesmo que a série tenha tido as suas falhas, eu gostei da conclusão. E bem ou mal, eu já peguei algumas outras séries que a conclusão não me agradou tanto assim. Mas essa aqui eu achei que ficou bem coerente, sabe? Não era o que eu esperava, mas eu ainda gostei dela. Então mesmo com alguma dessas falhas e alguns pontos que não me agradaram tanto, eu ainda consegui enxergar muitos pontos positivos na série. Inclusive, eu recomendo essa série para as pessoas, tá? Principalmente pra galera mais jovem ou iniciantes, assim, no gênero de fantasia. A galera mais velha e que já tá muito acostumada dentro do gênero da fantasia, provavelmente vai ter que ter um pouquinho a mais de paciência com algumas atitudes de personagens e alguns detalhes assim. Mas a vantagem é que todos os livros você lê muito rápido, sabe? É muito fluido. Então eu acho que super vale a experiência, principalmente para quem quer assistir a série e se sentir ambientado dentro desses livros. A conclusão me agradou, eu me diverti muito lendo esse livro, tanto em momentos em que eu tava muito feliz de gostar de um personagem, sabe, torcer por ele, quanto em momentos assim que eu tava amando odiar o personagem. E pelo fato de ser uma leitura coletiva, eu sempre ter gente pra eu conversar, tanto pra elogiar quanto pra reclamar os livros, foi algo que acabou fazendo muita diferença pra mim, que, assim, fez a experiência ser ainda melhor. Eu acabei vendo muito potencial, tanto de escrita quanto de criatividade na autora, e no momento que eu tô gravando esse vídeo, eu já concluí a leitura de Six of Crows, que é uma antologia que se passa no mesmo universo, só que com personagens diferentes e alguns anos depois dos eventos da trilogia Grisha. E assim, gente, eu fiquei muito feliz de ver que a autora evoluiu muito na escrita, vocês não têm noção disso. A evolução dela é absurda e a construção de personagens aqui é simplesmente impecável. Mas isso é assunto para outro vídeo. Quando eu terminar de ler a duologia, eu posso trazer as minhas impressões para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui embaixo vai ter os links de compra desses livros, tá? Para caso você tenha se interessado. Me contem aqui nos comentários também se vocês têm interesse de ler, se vocês já leram, o que vocês acharam dessa trilogia. E me contem se vocês têm interesse de assistir a série, tá? Porque assim, eu tô super empolgada. Mas enfim, por favor, não saia desse vídeo sem deixar um like para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Minhas redes sociais também vão estar aqui embaixo no box de descrição, junto com os links de compra. Inclusive, gente, lembrando, agora eu estou fazendo lives lá na roxinha, tá? Então, o meu arroba tá aqui na tela, também vai estar aqui embaixo. Me sigam por lá, porque eu tô sempre fazendo lives de sprint de leitura e conversando com vocês. E eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau!